Oliveira, ela fala assim: você diz ser antifeminista, mas age como feminista. Sua luta é por espaço ou para agradar conservadores enquanto outras mulheres seguem oprimidas? Tá vendo só o problema da definição? Por que ela acha que eu sou feminista? Porque você... Isso é um chá revelação. É um chá revelação, pronto. Olha só, esse é o problema da definição. A feminista, em essência, defende o aborto. A feminista, na prática, em essência, na teoria e na prática, ela defende o aborto. A feminista, na prática, defende e se posiciona oficialmente pela supremacia da mulher. Isso é feminista, Amanda. Não, só se o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública, o TJ, todo mundo é feminista, então. Escuta, então tá bom, você quer falar sobre feminismo? Me diz uma autora feminista, um livro feminista. Uma pessoa que diz, eu sou feminista. Quem é essa pessoa? A Cláudia Campolino. Não existe essa pessoa. Ó, tudo de ruim que o feminismo faz, bota personagem dela, tá? Bota na conta de uma ideia fictícia que é o feminismo, entendeu? Elas fazem um monte de coisa errada, daí pra não assumir a culpa, elas dizem, não, isso não é feminismo, isso é feminismo. Mas não, tudo isso é feminismo. O que é feminismo? Olha só, como é que eu faço pra saber o que é feminismo? Eu tenho que ler as autoras que são amadas, idolatradas, consagradas dentro da academia e também e as ideias que são executadas na prática. Na teoria, você pega os livros da Simone de Beauvoir, da Beth Friedan, da Shulamit Firestone, da Kate Millett. Isso é feminismo, na teoria. Esse feminismo vem para a prática e se manifesta nas pessoas que estão em espaço de poder, que estão no Ministério Público, no Tribunal de Justiça, na Defensoria Pública. E eu já mostrei para vocês os documentos, depois vou subir numa pastinha aqui todos os dados, no final vou dizer pro Vilela o link, para vocês baixarem esses projetos de lei e verem como as feministas se posicionam oficialmente em favor da supremacia da mulher. Defender que a mulher tenha direitos iguais e seja tratada dignamente não é feminismo. Até eu vou dizer uma coisa que eu acho que devia ser dito mais vezes aqui. Defender a dignidade da mulher e a sua igualdade ontológica é cristianismo. O cristianismo fez absolutamente todas as conquistas sociais relevantes, das quais inclusive a esquerda se locupleta hoje. Por exemplo, foi o feminismo que conseguiu acabar com a escravidão quando começou a se tornar cultural, quando o cristianismo se tornou cultural, a escravidão entrou em decréscimo, o infanticídio entrou em decréscimo, o aborto entrou em decréscimo, a noção de liberdade e responsabilidade individual foi construída, a noção de que a mulher e o homem merecem a mesma dignidade porque foram imago Dei criados à imagem de Deus ambos. Tudo isso nós colhemos do cristianismo. As feministas somente podem dizer hoje que defendem igualdade, fraternidade e dignidade da mulher porque Jesus Cristo passou nessa terra. Senão nós estaríamos aqui ainda discutindo o Código de Hammurabi, ou nós poderíamos estar lá na Somália, onde 99% das mulheres são mutiladas, um país muçulmano, nós poderíamos estar discutindo isso. Mas o fato de nós estarmos aqui no Ocidente discutindo a liberdade da mulher só existe porque o nosso Ocidente é fundamentado no cristianismo que fundamenta, que impulsiona a autocrítica. A nossa civilização cristã e ocidental é a que mais pratica a autocrítica, que olha para si mesma e diz, nossa, isso aqui tem que melhorar, isso aqui tem que piorar. Então, todas essas coisas que nós desprezamos, o casamento infantil, o aborto, o infanticídio, a desigualdade, a violência contra a mulher, a escravidão, todas elas foram combatidas por Jesus e pelos apóstolos, há 2000 anos atrás. Quando o movimento feminista, aquele tempo é o meu? É. Ai, que bom. Quando o movimento feminista, por exemplo, interseccional, diz, nós defendemos que as pessoas têm que ser respeitadas na sua classe, no seu sexo, na sua condição social, nós temos que fazer uma intersecção de fatores para respeitar alguém. Cara, isso nada mais é do que uma repetição muito tardia do que Jesus fez quando encontrou a mulher cirofenícia ou a mulher samaritana. Jesus era um judeu que não podia conversar com mulheres, tanto menos com mulheres imorais e tanto menos com mulheres de um povo considerado cidadão de segunda classe. Eles eram tratados muito mal. E Jesus, então, ele conversa e trata com a mulher cirofenícia e com a samaritana, que eram consideradas cidadãs de etnias inferiores, de cidadãs de segunda classe, imorais. Uma delas tinha 5 maridos, outra também cometia pecados de toda sorte, enfim. Então, Jesus, ao se aproximar dessas mulheres, ao dar voz a elas, dirimiu, destruiu todos os preconceitos que elas poderiam estar sofrendo. Todas as vezes na Bíblia Sagrada em que Jesus conversou com uma mulher, ele a abençoou, favoreceu, salvou, curou, melhorou sua condição social. Jesus tratava as mulheres melhor do que qualquer um desses socialistas feministas. E tudo que esses movimentos progressistas de hoje fazem, eles só podem fazer. Eles só podem fazer porque, graças a Deus, o cristianismo colonizou o Ocidente. Porque senão a gente ainda está discutindo mutilação de genitália,
como acontece na Somália, a gente já está discutindo casamento de criança vendida aos 6 anos pelos seus próprios pais. Comentários. Achei interessante, porque é uma falácia argumentativa fazer do feminismo o bode expiatório dos males da atualidade, né? O feminismo, de fato, ele defende a equidade. Se a gente quiser inventar que o feminismo defende outras coisas, ou se pessoas radicais dentro do movimento podem ter posições um pouco mais para lá ou para cá, dizer que o feminismo é uma coisa que ele não é desleal, não é a realidade. Aí dizer que os direitos das mulheres começaram graças ao cristianismo demorou um pouquinho, né? Porque foram 1.900 anos antes da gente começar a fazer alguma coisa para mudar isso. Mas que bom, acho muito bonita a filosofia da gente pensar no amor, na perda, na união, na conciliação, em dar direitos ao invés de tirar direitos, e não em tentar dividir as pessoas, e sim em tentar achar os campos em comum. Então, colocar o feminismo como um grande espantalho retórico, que é um grande vilão, é uma coisa que já aconteceu na história antes, claro, acontece hoje em dia com os imigrantes em outros lugares do mundo, já aconteceu com os judeus na época do nazismo. É fácil, é simples, porque a palavra e o feminismo, desde que ele começou, é vilipendiado, desde que ele começou é dito que as mulheres tinham que estar em casa, que elas não podiam sair, que aquele não era o lugar delas, elas sofriam essas violências, e essa foi uma luta de influência para que a gente pudesse estar aqui hoje. Eu fico feliz que tanto eu quanto você estamos aqui, e que nós todas temos o direito ao voto, o direito de circular, o direito de agir como a gente quiser, e o direito também de escolher se a gente tem uma religião ou não. Que bom que a gente está numa democracia. O Kratos. Terceira e última pergunta para a Raquel, do Chats. Vamos lá, a Ana G, ela fala assim: Raquel, se uma mulher abortar um bebê de estupro, isso vai isentar ela desse trauma ou vai trazer mais trauma, se resolver um problema com outro? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho muito difícil a gente falar de fora. Que o trauma vai existir. Da experiência de uma pessoa que passou pelo momento mais desumanizante possível. Ela perdeu a sua dignidade. Ela foi transformada literalmente numa coisa. Eu já entrevistei pessoas aqui, mulheres que foram estupradas. É devastador. Eu acho que, antes de tudo, como eu falei antes, é muito difícil a gente julgar a escolha de uma mulher. Primeiro, considerando que isso já é um direito conquistado, porque em 1940 se entendeu que a dignidade do direito da escolha da mulher que sofre tal ofensa seria lícita, seria boa e seria justa. Então, conseguir colocar em palavras qual é o menor trauma, se dá para esperar mais um pouquinho ou não, eu não acho que cabe a quem não passou pela experiência. Eu acho que é um trauma, sim. Eu, de novo, não estou aqui defendendo, porque as pessoas têm essa ideia, né, das feministas, querem colocar esse espantalho, colar isso nelas, né, que elas querem e que elas são contra crianças. Pelo contrário, o feminismo está lutando para que a gente tenha paternidade responsável, para que a gente possa falar sobre a maternidade solo, sobre a sobrecarga da mãe, para que a gente acolha as mulheres também, para que a gente tenha mais famílias felizes e juntas. A gente não quer estimular os homens a se afastarem. Na verdade, eu acho que é o contrário. A gente quer que as pessoas estejam juntas e cuidando umas das outras. O feminismo só quer a equidade. Quanto ao trauma, o trauma já ocorreu. Você não vai conseguir impedir esse trauma específico. Mas você consegue imaginar passar por esse trauma e depois você passar quase um ano da sua vida vivendo com ele todo dia, em algum momento sentindo isso que para você, como eu disse, a Ana comentou, é verdade, para você não é uma pessoa, você não consegue pensar que você está conectada ao que aconteceu de pior na sua vida para sempre, através dessa gestação. Imagina, você vai sentir aquilo crescer, ou se mexer, ou se tornar uma pessoa de fato, e o conflito de dentro que você vai sentir. Como você vai se sentir em relação a isso? Porque se você levar essa criança, deixar essa criança ser adotada, por exemplo, você vai sempre estar pensando. E se 20 anos depois você cruzar com essa pessoa na rua, que você deu para doação, da qual você foi vítima de estupro, eu não sei, eu não posso dizer qual é o resultado que isso poderia ser de trauma ou de acolhimento, porque o que a Ana está mostrando aqui também pode acontecer. Se a mulher escolhe, se ela tem o direito, eu estou aqui advogando pelo direito da mulher escolher, se ela escolher tomar essa decisão de carregar essa gestação e após isso criar esse bebê que nascer decorrente de um estupro, isso é uma escolha dela. E é claro, o amor é sempre lindo, ele pode de alguma maneira ajudar a suavizar um trauma decorrente de um estupro. Agora, eu não acho que é um trauma que nunca passa.
Eu não acho que é uma coisa que acaba. E, infelizmente, é uma das coisas mais recorrentes que acontecem com mulheres e meninas, não só no Brasil, mas no mundo. Então, nós todas devíamos estar lutando contra a violência contra crianças e mulheres para que esse tipo de coisa não acontecesse. E parece que a gente presta muito mais atenção no resultado da violência do que como preveni-la. Comentários, Ana? Bom, realmente eu não consigo imaginar o que uma pessoa que foi estuprada passa. É um negócio absurdo mesmo. É realmente inimaginável. Mas veja, tem um motivo pelo qual as feministas são contra. Onde foi apresentado esse projeto de lei, elas se posicionaram contra. A iniciativa de que a mulher que procura um aborto legal, ainda que seja um aborto permitido, que essa mulher possa fazer um ultrassom e ouvir o coração do bebê. Tem um motivo. Se tiver alguém aqui nos ouvindo que, sei lá, passou por isso, tem um motivo porque não querem que você ouça o coração do bebê. Não é algo, é um monstro, é um filho seu. Por quê? Metade desse bebê realmente carrega a genética desse abusador, desse diabo que passou pela sua vida e que, infelizmente, as feministas não defendem que seja condenado à morte. Não defendem que a pena dele seja equivalente à pena do bebê. Mas tem um motivo pelo qual as feministas não querem que você ouça o coração desse bebê. Elas fazem campanha para que não seja realizado esse ultrassom em mulheres que buscam o abortamento, por qualquer razão. Porque você vai ver, você vai sentir que aquilo ali é uma vida. E a sua vida foi maculada, foi atacada por um monstro. Mas você tem essa escolha. Você pode decidir transformar uma coisa má em uma coisa boa. Gerar a vida. Essa criança não vai responder pelos pecados do pai dela, pelo crime do pai dela. Veja, essa criança tem uma chance de uma vida inteira. Ouvir o canto dos passarinhos, comer um chocolate, você está tirando disso. Mário Quintana, que é um grande poeta brasileiro, diz que o aborto não é só um homicídio, mas o homicídio sim é o crime maior de todos. O estupro realmente é um absurdo, mas o homicídio ainda é maior. Porque Mário Quintana diz que o aborto não é só a morte, mas é também o roubo de tudo que você viu de bom. Eu sei que nesse momento você pode pensar, mas o que eu sofri faz a minha vida parecer que não vale a pena. Mas vai valer. Vai valer. A sua vida não se define por um momento, mas a vida do seu filho pode ser decidida por uma escolha de alguns meses da sua vida. Então, se você tiver com medo, sei lá, de condições socioeconômicas ou do julgamento, eu tenho certeza que você pode procurar. E se você falhar na primeira e não te receberem na primeira, procure a segunda, a terceira. Na chance de 3 você vai encontrar. Procure uma igreja evangélica, católica ou até um centro espírita, se for o caso. Procure e diga, essa é a minha situação, eu tenho vontade de matar meu filho, mas no fundo algo me diz para não fazer isso. Eu tenho certeza que você vai encontrar, não importa quão pequena seja a sua cidade, pessoas dispostas a te ajudarem até o dia da entrega legal. Você vai entregar esse bebê para alguém que está na fila sonhando com o filho. Lá em Santa Catarina nós temos 12 mil pessoas esperando na fila da adoção e somente 7 mil crianças aptas a serem adotadas. Tem alguém que quer dar amor para o seu filho. Então, se você, por algum motivo, tiver com essa dúvida, faça a escolha mais sábia e a mais benevolente. Seja melhor do que esse monstro que passou pela sua vida. Seja melhor do que ele, entregue vida onde colocaram morte. Faça isso e eu tenho certeza, como dizem os estudos, inclusive um de 1997, as mulheres que desistiram de um aborto se arrependem muito menos do que aquelas que levaram o aborto adiante. Pode ter certeza disso, é estatística. Vamos para a terceira e última pergunta do chat para Ana, o Kratos. Bom.